Leitura do dia 29 de janeiro. Na leitura anterior, você ouviu a respeito dos sonhos que o copeiro e o padeiro de Faraó teve no cárcere. E José interpretou os sonhos daqueles dois homens. E José havia dito que a interpretação do sonho é que o copeiro voltaria à sua função de copeiro. Ele ia continuar servindo o rei Faraó, mas o padeiro seria enforcado. E isto realmente aconteceu. O copeiro voltou à sua função e o padeiro foi enforcado, como José havia interpretado. Você ouviu isto na leitura anterior. E José pediu ao copeiro, quando ele estivesse diante do rei, que ele se lembrasse dele, de José, e falasse com o rei alguma coisa a respeito de José. Então, continuando, o último versículo do capítulo 40, versículo 23, do dia 29 de janeiro, Gênesis, capítulo 40, versículo 23, diz assim: O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis, capítulo 35, versículos 28 e 29. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 53. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio,
E eis que subiam do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito.
E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Êxodo, capítulo 6, versículo 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Números, capítulo 3, versículo 17. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 16. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Gênesis, capítulo 41, do versículo 54 ao versículo 57. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 18. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles
asperamente e disse-lhes: "Donde vindes?" E eles disseram: "Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento." José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: "Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra." E eles lhe disseram: "Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias." E ele lhes disse: "Não, antes viestes para ver a nudez da terra." E eles disseram: "Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe." Então lhes disse José: "Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias." E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: "Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus." Amém. Você ouviu a leitura do dia 29 de janeiro. Eu espero você na próxima gravação. Será o dia 30 de janeiro. Eu quero te lembrar que José foi o irmão traído pelos seus irmãos. Agora os seus irmãos vão ao Egito comprar alimento, não reconhecem José, pensam que José é morto. E José agora quer que eles tragam o irmão caçula, Benjamim, que é o irmão de José por parte de pai e mãe, porque Raquel só deu 2 filhos a Jacó, José e Benjamim. Mas Jacó não queria mandar Benjamim ao Egito, com medo também de perdê-lo. E agora os seus irmãos, eles estão diante de José, e José reconhecendo, mas ele está também ali fazendo uma dureza com seus irmãos, uma resistência. Mas ele depois, eu não vou contar o que aconteceu, você vai ouvir a história. Quero também que você saiba que José tinha 17 anos quando saiu da presença do seu pai, foi vendido para os seus irmãos, ficou algum tempo na casa de Potifar, foi preso e só compareceu diante de Faraó com 30 anos de idade. Supõe-se que aproximadamente 13 anos ele ficou no cárcere e sendo inocente, mas quando saiu foi honrado por Faraó. Ele era a segunda pessoa do Egito depois de Faraó. Então, Deus faz assim comigo e com você. Ao tempo do sofrimento, do cativeiro, do vale, da provação. Mas Deus não nos esquece. E Deus não se esqueceu do sonho de José. O seu sonho está diante de Deus, como o meu também. Não esqueça disso. Tenha fé, tenha paciência. Tudo o que está te acontecendo é permissão de Deus. Deus abençoe sua vida abundantemente.